Boa noite, pessoal. Meu nome é Kelly, como a maioria da turma já conhece, e o meu grupo vai falar sobre um tema que eu acho muito interessante, que é terapia intensiva. E eu trouxe um convidado super especial que hoje para poder estar falando para a gente sobre as suas experiências como enfermeiro nessa área e compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Eu já atuei nessa área como técnica, eu sou suspeita para falar que quando eu comecei como técnica, eu lembro que na minha primeira entrevista de emprego, o coordenador virou para mim e falou assim: Você começa amanhã no CTI? Eu falei: O quê? Você começa amanhã? Eu falei: Ok. E aí eu vesti a camisa e comecei a trabalhar nessa área. Fiquei nessa área por 2 anos e é uma área que eu gostei demais da conta, apesar de não estar nela atualmente. Mas eu gosto demais. Antes de chamar o enfermeiro aí para poder estar falando pra gente, eu queria esclarecer para vocês o que significa terapia intensiva, tá? Então, terapia intensiva é uma unidade médica na qual o paciente precisa, o próprio nome já fala, de cuidados intensivos. Então, o paciente às vezes precisa de uma ventilação mecânica, né? O paciente às vezes é sedado, é induzido ao coma. Então, é onde tem esses cuidados intensivos. O próprio nome já fala terapia intensiva, né? E aí, a maioria das pessoas não sabe qual que é a diferença entre o CTI e a UTI, né? Então, o CTI é onde se atende vários casos de pacientes graves que estão precisando de cuidados intensivos, né? E aí não tem nenhum quadro específico para ser atendido no CTI. São vários pacientes que precisam de cuidados intensivos. Isso significa centro de terapia intensiva, né? E na UTI, a gente tem aí, que significa unidade de terapia intensiva, a gente tem as unidades específicas para aquilo, né? Então, a gente tem a unidade de terapia intensiva de queimados, a gente tem a unidade de terapia intensiva cardiológica, a gente tem a unidade de terapia intensiva neonatal. Então, a diferença entre os dois é essa. Eu vejo que muitas pessoas não sabem o que isso significa. Mas as UTIs geralmente são hospitais de grande porte que tem ela, né? Os outros hospitais de pequeno porte, a maioria tem o CTI mesmo, que é onde abrange vários casos aí de pacientes que precisam de monitorização, né? De ventilação mecânica aí. Olá, meu nome é Cássia, eu sou enfermeira, sou formada há 13 anos, me formei na Unifenas. Hoje eu trabalho no Odilon Berens como efetiva, trabalhei na terapia intensiva por 2 anos e atualmente eu estou vinculada no bloco cirúrgico. Vou compartilhar com vocês aqui um pouquinho, né, da minha experiência como enfermeira. Vou seguir umas perguntas que me foram feitas, tá bom? Para a gente conversar um pouco. Por que enfermagem? Então, na verdade, eu não escolhi a enfermagem. Eu vejo que Deus escreve certo, né, por linhas que aos nossos olhos são tortas. Eu, na verdade, queria fazer um curso numa universidade federal, mas aí eu fiquei cansada, estudei por alguns anos, não deu certo. E aí, no ano que eu entrei para a faculdade, né, eu tinha feito o Enem, consegui uma nota pelo ProUni e escolhi. Na época a gente escolhia três opções, né? Eu escolhi farmácia, enfermagem e biomedicina. Nada a ver uma com a outra, né? Mas aí acabou liberando a vaga para mim para enfermagem e eu fiz, e hoje eu amo essa profissão, tenho muito respeito, né? Entrei na graduação sem ter referência nenhuma familiar, né? Entrei com a mesma dúvida que muitas pessoas têm: o que é ser enfermeiro, o que é ser técnico, o que é ser um auxiliar, né? E, e assim, né? Tô prosseguindo aí. Falar de enfermeiro na atuação na terapia intensiva é falar do enfermeiro que está vivendo uma das melhores experiências profissionais que ele pode ter, né? Ali nós temos o paciente na sua condição mais crítica, que depende da gente, depende do nosso cuidado integralmente, né? Desde o momento que ele entra até o momento que ele sai, ele é cuidado, ele é amplamente assistido a todo momento, e é essa assistência bem feita é que garante uma qualidade de vida e um menor tempo de internação. O enfermeiro, dentro da terapia intensiva, ele tem a assistência que é privativa do enfermeiro, né? Como a sondagem de alívio, a nasentérica, a sondagem vesical de demora.
Também ele é responsável pelos curativos invasivos, curativo de central, de CVL, de PIA, né? Em algumas unidades, quando não tem um fisioterapeuta, é o enfermeiro que é responsável também pela aspiração, né? Porque a aspiração, quando ela é feita pelo enfermeiro, não é apenas ir ali e liberar a via aérea de secreção, né? É avaliar a quantidade dessa secreção, a característica dessa secreção, a cor, a coloração dessa secreção, né? É acompanhar também o padrão respiratório, né? Ter atenção com a equipe em relação aos cuidados como, por exemplo, mudança de decúbito, porque é um cuidado simples, né, gente? A gente pensa assim, ó, mudança de decúbito, mas vai fazer mudança de decúbito um paciente de 150 quilos a cada 2 horas. Se realmente você não souber a importância, se você não valorizar a importância desse cuidado tão simples, você não vai conseguir sensibilizar a sua equipe, eles não vão fazer, né? E aí, muitas vezes, o tempo de internação se estende por uma lesão por decúbito, por exemplo, que infecta, vira uma sepse, né? Então, a gente tem que ter essa sensibilidade estando na terapia intensiva. As maiores preocupações com o paciente na terapia intensiva, certamente é o fato de muitas vezes ele estar entubado, né? Ele não consegue manter uma via aérea pérvia, então ele ganha um tubo, dependendo, né? Se ele não consegue melhorar os parâmetros dele, ele ganha uma traqueostomia, né? E isso aí é bastante singular, realmente. A gente está atento ao posicionamento do paciente no leito, né? Aos cuidados mesmo, cuidado com o lençol esticado, o paciente é sempre limpo, o paciente que está usando a sonda com o tubo, também você sempre ter atenção com o posicionamento dele no leito, né? A diurese do paciente, vocês vão ver mais para frente no curso que a questão da diurese, se vocês esquecerem de tudo que eu falo nesse vídeo, quando vocês entrarem no CTI, vocês lembram sempre, né, que a diurese do paciente, ela é muito importante, porque ela está relacionada a vários fatores fisiológicos que têm impacto, né, para o paciente que está internado na terapia intensiva. A questão do familiar, o familiar geralmente ele está sofrendo, né? Ele, muitas vezes ele viu o familiar bem em casa, é um pai, é uma mãe, é uma avó, que estava bem, conversando, andando, fazendo todas as coisas sozinho, de repente chega ali, está preso no leito, né? Acamado, todo invadido, com aquele tanto de fio. É muito comum o paciente, o familiar entra, ele lava a mão, ele para, ele nem consegue olhar direito pro paciente, ele fica olhando pro monitor, né? Ele olha pro monitor, ele olha pro respirador e, né, ele tem bastante dificuldade de entender que tudo aquilo ali naquele momento é muito necessário. Tem familiar que tenta arrancar o tubo. Eu já presenciei várias vezes isso, né? Paciente ali entubado, aquela intubação difícil, aí chega a família, ele não precisa disso, estupa o paciente na tora, assim, né? Então, é realmente tentar estar próximo, né? O paciente familiar chegou, ir lá, se apresentar, né? Falar que tá tudo bem, responder o mínimo também, né? Ter sabedoria nas respostas, tomar cuidado, né? Muitas vezes você dá uma resposta comprometedora e aí você arruma problema com a equipe médica, né? Então, ter sempre prudência, né? Nós, como enfermeiros também, ter sempre olhar nos olhos da família, né? Atentar. A família chamou, para um pouco o que você está fazendo, vai lá, ouve o que ela tem para perguntar, né? Ouve ela, às vezes ela só quer ser ouvida, né? Só quer se sentir realmente cuidada. E muitas vezes a gente peca nisso, né? A gente tem tanta coisa para fazer, sangue para requisitar, gasometria para acompanhar, e essas questões humanas, elas passam batido. Isso aí, gente, nunca se esqueçam disso, né? A gente não é muito bom você ficar pensando, podia ser meu familiar, podia ser isso, podia ser aquilo. Mas tenha sempre compaixão, empatia das pessoas, né? Nunca percam isso, isso é muito importante.
E a questão do Covid, ela fez a gente valorizar, né? Porque quando fala assim, ah, é KPC, é MASA, a gente fica assim, né? Ah, meu Deus do céu, agora o paciente é precaução de contato, vou ter que usar capote, usar luva, né? Que vergonha, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, né? Ter que usar gorro, usar máscara, usar óculos, nossa, que coisa! Mas o Covid, ele trouxe tudo isso aí para nós, né? Tudo isso é importante e nós vamos ter que fazer o que era já básico, o que já era elementar, nós vamos ter que praticar mesmo, porque essa doença, até chegar a vacina, até a gente ter a comprovação da eficácia da vacina, todos esses cuidados nós vamos ter que ter, né, para a gente se resguardar, resguardar também a nossa família. Eu desejo para você sucesso na profissão, desejo que Deus abençoe o caminho de cada um de vocês, tá? E valorizem o período da terapia intensiva, né? Agrega muito para a gente, não só na questão técnica, mas especialmente na questão humana, né? A gente lida ali com muitas máquinas, com muita tecnologia, mas nós temos que lembrar que nós somos seres humanos. O amor que Deus já colocou no nosso coração, esse nós não podemos permitir que nenhuma sobrecarga de trabalho e nenhum problema apague. Boa sorte, bem-vindos para a enfermagem.